Coronavírus. Você pode ganhar muito dinheiro com isso. Na verdade, você também pode perder dinheiro caso se emocione equivocadamente com a avalanche global que atinge o planeta. Você já viu isso por aí, certo? Mas o que está de fato mexendo com os mercados financeiros é o noticiário sobre a propagação do coronavírus. Mais precisamente, a preocupação com o impacto que esse surto pode ter sobre a atividade econômica da China e também sobre a do mundo. E isso também. Mas veja agora uma parte das informações que estamos disponibilizando ao longo dessa semana para os nossos assinantes que operam nos mercados de grãos e carnes, seja direta ou indiretamente na comercialização, de compra e venda desses produtos ou ainda nos mercados financeiros, investindo em ações de companhias ligadas ao agronegócio ou na Bolsa de Chicago, ou através dos mini contratos da Bolsa B3. Confira. Não podemos ficar calados ouvindo a mídia gratuita tocar terror no mercado, dando a entender que o consumo de alimento vai desabar no mundo, em especial na China, e que isso vai prejudicar demais o agronegócio do Brasil. Temos uma visão bem diferente dessa realidade e te convidamos a conhecê-la para decidir de qual lado você quer ficar. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente e provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. A Rural Business não subestima os efeitos danosos que uma doença contagiosa pode gerar a um país com 1,5 bilhão de habitantes como a China, onde um espirro contamina quem está do lado. Mas essa superexposição na mídia, esse circo todo que estamos vendo acontecer por aí, continua atravessado na nossa garganta. Não é a primeira vez que uma coincidência considerada trágica pela mídia é usada para manipular a população e desviar a atenção de algo que de fato está incomodando as autoridades de um país. Já vimos essa história antes. Desde a virada do ano, a gente vem alertando para que você analisasse com cautela o ocorrido em 2019 e aprendesse a lição, pois não demoraria muito para a China vir com nova jogada para derrubar os preços dos alimentos no mundo, aos moldes do que fez com a peste suína. Agora, se o coronavírus é somente isso, uma simples jogada de mestre, impossível afirmar. Mas o que a Rural Business tem certeza é que no mundo de cobras criadas, nada é por acaso. Surtos de gripe devem acontecer todos os dias na China. E por que, de tempos em tempos, isso toma proporções gigantescas? Já parou para pensar nisso? Para Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta e por todas as análises de grãos que diariamente são apresentadas em nossas plataformas de informação, o que o governo chinês está fazendo é, mais uma vez, usar de uma doença para manobrar a população de acordo com seus interesses. E o mundo financeiro está se aproveitando de maneira ágil da oportunidade para fazer dinheiro, jogando álcool numa fogueira que já está em chamas. Na visão da estrategista, o dia que surgir uma doença que realmente tenha risco gigantesco à população, ela não será colocada na prateleira como estão fazendo com o coronavírus. Será escondida a 7 chaves pelo maior tempo possível, até que os donos do poder encontrem uma fórmula para anular os seus efeitos. Por isso, é preciso ficar em alerta máximo. A história nos mostra que todas as vezes que uma situação semelhante aconteceu na China, o país vivia uma crise no abastecimento de alimento, exatamente como está acontecendo agora. E em nenhuma delas o crescimento econômico foi afetado. Talvez você não saiba, mas a China vem tentando de todas as formas controlar a inflação, depois que ela disparou junto com os preços das carnes e do óleo de soja, que enfrentam escassez histórica. E os efeitos de um aumento súbito de demanda seriam desastrosos para o governo, que já enfrenta sérios problemas de administração. E aí a Rural Business pede mais uma vez que você jogue a inocência fora. Pense e responda. Não acha coincidência demais tudo o que vem acontecendo na China nos últimos tempos? Quando briga com os Estados Unidos e isola um dos seus maiores e únicos fornecedores de soja, eis que surge a peste suína para matar parte do rebanho e reduzir o consumo de farelo.
Quando tenta controlar a inflação, eis que surge um surto de uma gripe terrível, a ponto de forçar o governo a suspender as comemorações do Ano Novo Lunar e pedir que a população fique em casa, exatamente numa época do ano em que o consumo de comida mais cresce no país. Ora, não acha coincidência demais? Para os especialistas da Rural Business, é impossível provar qualquer coisa a esse respeito. Mas não podemos deixar que você seja iludido por conversa fiada. E antes de qualquer reflexão, lembre-se, tem gente enchendo o bolso de dinheiro, não só com a queda nos preços das commodities e companhias, mas também com as oportunidades de compra que essas baixas vão gerar. Para você ter uma ideia, com apenas 2 ondas especulativas, a primeira com a morte do líder iraniano e a segunda agora com o coronavírus, o petróleo perdeu 20% do valor. Que mero mortal consegue ganhar isso num espaço tão curto de tempo? Nenhum. Só se faz isso com especulação. E é por essas e outras que você precisa definir de que lado você está. Estão trabalhando duro para fazer você acreditar que essa nova doença vai jogar uma âncora no crescimento econômico da China e que isso vai reduzir o consumo e a importação de alimentos pelo país. Muito bem. A equipe de grãos aqui da Rural Business foi atrás da história para saber se isso de fato acontece em momentos de crise como esse. Ou, como nos sugere a situação, é muito mais uma previsão especulativa para defender interesses do que uma projeção real e digna de ser levada em consideração, já que parece conversa de botequim. Todo mundo dá palpite, mas ninguém mostra nada que comprove os fatos. Ano de 2004 e a China anunciava ao mundo um surto de gripe aviária, nome dado à doença causada por uma variedade do vírus influenza, H5N1, hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos. A doença evoluiu, virou pandemia e infectou pessoas em vários países da Ásia. E como agora, todos íamos morrer, lembra? Pois dá só uma olhada no que isso causou na economia da China. Nada. O PIB chinês, que tinha aumentado 8% em 2003, cresceu 9,1% em 2004 e continuou subindo nos 3 anos seguintes, até chegar na impressionante marca de 11,9% em 2007. Ano de 2009 e a China anuncia novo surto, agora da gripe suína, também uma variante do vírus influenza, que passa a gripe para todos nós. Puxe pela memória e você vai se lembrar dos jornais, da televisão, da internet, tomados de cenas de hospital, gente envelopada em máscaras e um aviso velado no ar. Cuidado, pois todos vamos morrer. E o que aconteceu com a economia da China? Nada. Como está claro nesse gráfico, o crescimento do PIB, que em 2008 foi de 9% ao ano, acelerou ainda mais e registrou taxa de 9,1% em 2009, dando nova estilingada um ano depois, em 2010, quando voltou a ultrapassar 10% ao ano. Passaram-se 8 anos e vem nova peste para assolar o mundo, a peste suína africana. O mais interessante nesse caso é que a tal doença chegou na China matando suínos e reduzindo o consumo de farelo, justamente no momento em que o país achou de peitar Donald Trump e perder um de seus únicos fornecedores de soja, os Estados Unidos. Que baita coincidência, minha Nossa Senhora, nunca vi nada semelhante. E mais uma vez a Rural Business te pergunta: sabe o que isso gerou de prejuízos ao crescimento econômico da China? Nada. Veja que a China repetiu em 2018 e em 2019 a mesma taxa de crescimento anual de 2017, de 6,9%. O que, na visão dos especialistas da Rural Business, joga por terra esse papinho furado de que a economia chinesa vai perder força com esse surto do coronavírus, que a China vai comprar menos e que o Brasil não vai ter para quem vender a sua nova safra de soja. Para com isso. É esse tipo de especulação que o mercado financeiro quer para fazer dinheiro e que a própria China sonha para comprar alimento barato e controlar a inflação. É esse tipo de conversa que dá aos chineses munição para pressionar para baixo os preços do que você produz, ficando com a faca e com o queijo na mão. A China vai continuar comendo e cada dia mais. E no caso da soja, eles não têm opção. Dependem do Brasil. Não vão ali no mercado e vão comprar 90 milhões de toneladas a
a hora que quiserem. A China precisa programar suas compras com pelo menos 4 meses de antecedência, porque, do contrário, corre o risco de deixar a população sem carne, sem ovos, sem leite e sem outras proteínas. É preciso que 4 navios carregados com soja partam todos os dias de algum ponto do mundo em direção àquele país para não gerar caos no abastecimento e não fazer explodir os preços dos alimentos. E parte desses navios já se aproxima aqui do Brasil para levar a sua produção para casa. Portanto, mão na consciência. A Rural Business volta a afirmar: não temos bola de cristal para saber o que vai acontecer em meio a um mercado tão especulado e em tamanha ebulição. Mas se você tem apetite ao risco, não se emocione com pouco. Entregue a soja que você já vendeu e sente em cima da sua produção. Espere a virada do trimestre para traçar novas estratégias de comercialização. Tem muita coisa para acontecer pela frente. Avante mercado agro do Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.